Voltar a conversar também com a psicóloga Laís Carvalho. E inveja é o assunto de hoje aqui no Papo de Quinta. Já estava procurando, o celular do MD tá aqui, tá? Porque a gente estava aqui batendo um papo no intervalo, né? Durante os bastidores. E eu já passando algumas interações para Laís, tá? Primeiro, Laís, as pessoas falando muito sobre esse sentimento que é destrutivo, né? Existe alguma forma de enxergar a inveja positivamente, extrair algo positivo disso? A gente sempre tem maneiras bacanas de olhar aquilo que não é muito agradável, aquilo que não é muito bom de sentir e tirar algo interessante disso. E aí, quando eu perguntei lá no outro bloco, vamos questionar qual que é a função dessa inveja, ela veio pra quê? Ela veio pra me mostrar que tá faltando alguma coisa na minha vida. Então, se a gente se fizer essa pergunta, nós podemos usar isso de uma maneira bacana, né? Porque sentir não vai ser legal. Mas e se a gente admite que sente, percebe que tá ali, presente, e nós usamos essa resposta que a gente se dá para caminhar para um lugar que a gente quer ir. Olha que interessante. Sim. A gente sai dessa perspectiva de ser vítima, tipo, fulano não tem, eu não tenho. E eu começo a perceber, dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer para chegar mais perto desse lugar que eu quero tanto. Porque se eu vejo e eu acho incrível que o outro tenha, então eu quero muito. E aí, às vezes, eu olho e percebo, eu não quero tanto assim, não. Porque olha o que eu tive que fazer. Você começou a correr já faz um tempo, né? Já faz um tempinho. Então, tenho certeza que quando você correu o primeiro quilômetro, tinham pessoas que já estavam correndo meia maratona. Sim. Né? Não dá uma vontade de você chegar lá logo? Lógico. Então, isso de alguma maneira pode te motivar. Então, vamos imaginar que a Bruna sentisse muita inveja daquela pessoa que está fazendo meia maratona. Se tu só ficasse sentindo inveja e não fosse treinar todos os teus dias, né? Para conseguir mais 1 quilômetro e mais 1 quilômetro. Exato. Tu não conseguiria estar correndo a quantidade de quilômetros que você está agora. Você corre quantos quilômetros agora? Fazendo meia maratona, cheguei lá. Olha só, gente, ela se tornou, de repente, a pessoa, né? Eu tô supondo aqui, dando um exemplo. Sim, mas você dá se tornou super a pra pessoa entender. que você, de repente, tem vontade de ser. Né? Agora, quando é que esse negócio fica destrutivo? Quando eu fico só remoendo que eu não tenho condição, que eu não posso, que eu não consigo. E aí, se eu não posso, se eu não consigo, porque realmente existe um impeditivo, vamos supor que, de repente, a pessoa pode não ter o movimento das pernas. Né? Então, a gente entende que aquela pessoa não vai correr uma meia maratona convencionalmente como você vai. Mas se é muito importante para aquela pessoa, como é que ela poderia fazer isso? Né? Existe uma maneira? Então, ao invés de ficar preso na ideia de não tem jeito para mim, qual é o jeito para mim? Está inserido na realidade também, né? Deixa eu trazer aqui mais relatos. Uma telespectadora trouxe aqui um questionamento que eu particularmente nunca ouvi, mas achei interessante. Como lidar com falas em situações, por exemplo, se der certo para você, se eu ver resultado, eu faço também. Isso pode ser visto como inveja? Deixar o outro testar para depois eu fazer também. Olha só, às vezes, eu não sei, porque quando a gente escuta isso lido, a gente não sabe qual foi a entonação, quem que é essa pessoa, qual que é o papel dessa pessoa na vida dessa telespectadora. Mas eu acho que é muito legal a gente perceber que se o outro está colocando você em xeque, então, digamos que a outra pessoa está dizendo assim, vai lá e faz. Se isso der certo, aí eu vou lá e vejo, de repente. Então, a gente pode perceber que existe um quê de minar ali sua autoestima, de repente, ou o teu senso de eficácia. Mas, se não tem essa conotação, se essa relação é uma relação já saudável em outros aspectos, então pode ser que não, né? Vai depender muito da maneira como essa pessoa ocupa o papel na tua vida. Se é uma pessoa que já faz esses movimentos de colocar você na dúvida, de fazer você ficar insegura, pode ser que sim, seja inveja. Teve uma pessoa que deixou aqui uma mensagem falando que achava que a inveja era só com relação a bens materiais. E hoje percebeu que existem pessoas que sentem inveja do que você é. Interessante falar sobre isso, porque quando a gente pensa em inveja, porque fulano tem um carro, porque fulano tem uma casa, nem sempre vai ser com relação ao que custa dinheiro, né, Laís? Sim. Porque inveja, como ele é esse sentimento muito subjetivo, ele vai ser direcionado para aquilo que o outro não tem. E pode ser carinho, afeto, né, uma família legal, como a que a nossa outra telespectadora trouxe. Então, não necessariamente é em relação às coisas materiais, porque existem coisas muito mais fortes, que a gente sente muito mais dentro do nosso coração. E, geralmente, isso tem relação com as interações humanas. Né? Então, muitas pessoas sentem inveja das relações das outras pessoas. Nossa, fulano, nossa, Bruna é maravilhosa, veja a quantidade de amigos que ela tem, olha que casamento legal que ela tem, olha que cachorrinho gostoso que ela tem.
Então, às vezes é isso, assim, é muito mais com relação àquilo que nós percebemos que é valioso. E aí é uma forma, olha outra forma de usar a inveja como um farol. Se, ai, nossa, tô olhando pro casamento da Bruna e vejo que o marido dela trata ela bem, ele é legal com ela, eles brincam juntos com um cachorrinho. Eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Então, esses valores, valor de família, né? O que é o valor, gente? Aquilo que é o tesouro do nosso coração. Aquilo que a gente olha e faz a gente suspirar, faz a gente se sentir no caminho certo. Então, quando a gente observa isso com outras pessoas, é uma excelente maneira de perceber o que está faltando para alimentar o nosso coração, né? Então, pode ser usado de uma maneira muito bacana, porque com certeza, com seus materiais, algumas a gente não vai ter, tá? Não, nossa, fulano tá cada dia almoçando, jantando em Paris, e daqui a pouco jantando em Londres. E de repente aquilo pode ser um pouco mais difícil de alcançar. Mas eu posso entender que existem coisas muito valiosas também, que não são materiais, das quais eu gostaria de ter, as quais eu gostaria de ter. Então, essa inclinação, se ela for bem vista, ela pode ser muito bem direcionada. Sem dúvida. Mais um relato aqui. Aliás, é algo bem comum, pelo que eu estou vendo através das mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp. As pessoas que se sentem invejadas, né? Já fui vítima de inveja e por pouco ela não destruiu minha família. Por que eu peguei esse comentário especificamente? A inveja, ela tem esse poder, Laís? A inveja por si só, quando é externa, é um sentimento de outra pessoa por nós. Ela tem esse poder de destruir dessa forma? Então, o que tem o poder de destruir não é exatamente o sentimento inveja, tá, gente? Não vamos demonizar nenhum sentimento. Sentimento é sentimento. O que destrói as coisas são os comportamentos das pessoas que sentem as coisas, tá? Então, se eu tô sentindo inveja, eu percebo a inveja, eu não olho para ela, não regulo essa inveja, não observo qual é o meu papel, o que eu posso, não transformo ela numa coisa, de repente, numa energia bacana, legal, e motive a buscar aquilo que está me faltando. Se eu me sinto muito vítima da minha própria vida, ou da vida, de maneira geral, das pessoas, e isso vai sendo uma narrativa alimentada, porque a gente conta histórias para nossa cabeça, tá, gente? Nossa cabeça cria narrativas. E aí eu vou acreditando nisso, eu posso ter comportamentos que destroem a relação e a vida da gente e dos outros. Sim. Então, os nossos comportamentos estão sobre o nosso controle. Mas quando eles não estão mais, porque nós ouvimos nosso sentimento e transformamos esse sentimento em pensamento e em comportamento, daqui a pouco pode ser que a gente realmente faça coisas assim muito ruins. Porque todos nós temos os dois lados, né? Temos o nosso lado bondoso, afetivo, carinhoso e temos um outro lado que pode ser capaz de coisas muito ruins. Então, precisamos ser responsáveis pelo nosso processo de autoconhecimento e de regulação emocional. E a regulação emocional é esse conceito, né, que é muito usado na psicologia, que tem relação com se eu estou percebendo que eu sinto uma emoção, um sentimento difícil, tá? Emoção é aquilo que está no corpo, né? Aquela coisa que bate aqui forte, que altera os nossos padrões fisiológicos, coração que bate forte, o ar que falta. Mas o sentimento é a explicação que a gente dá para ele, né? Então a gente tá ali, ai, tô com a raiva da Bruna porque ela correu meia maratona e eu nunca consegui nem correr 5 quilômetros, que ódio, vou lá, vou riscar o carro dela. Então, assim, isso seria um comportamento de inveja. Eu percebi a minha vontade de riscar o carro da Bruna, mas peraí, calma, riscar o carro da Bruna, eu acho que talvez seja demais. Né? Mas quando isso é alimentado pelo meio, porque existem culturas e famílias e pessoas que, vai lá e risca. Então, a gente pode ter comportamentos destrutivos, comportamentos que fomentem esse espaço de muita maldade. E quando eu falo maldade, é muito uma questão do comportamento de ser intencionalmente cruel ou mal com o outro. Né? Então, é isso. Não é a inveja, mas o comportamento que a inveja pode causar, né? Aumentar ou potencializar de alguma forma. Lembro que Laís, lá no comecinho do Papo de Quinta, falou que todo mundo sente inveja. Né? Em algum momento da vida você vai sentir inveja de algo. A gente pode se blindar desse sentimento de alguma forma e dizer, a partir de agora eu não vou sentir inveja de mais ninguém. Tô blindado. É possível isso? Eu posso te responder essa pergunta com uma outra pergunta. A gente consegue, por exemplo, não fazer xixi? Não, não dá. A gente pode até controlar um pouquinho, mas depois escolhe aonde a gente vai fazer, né? Mas quando a gente é um bebezinho, a gente, por exemplo, não consegue escolher onde a gente vai fazer, a gente faz na roupa. Então a gente não consegue se privar de sentir, Bruno. A gente consegue escolher o que a gente vai fazer com o que a gente sente. Então não é possível não sentir inveja.
Porém, o comportamento de escolher o que a gente vai fazer com a inveja, a gente pode escolher. Então, de acordo com isso, nós podemos balizar melhor os nossos movimentos, as nossas escolhas. Muito bem, vou deixar aqui o Instagram de Laís, @soulaísc. Agora vá lá e acesse mesmo, porque além de tudo o perfil dela é bonito. Pensa num perfil bem trabalhado, com conteúdos valiosos. @soulaísc. Adorei te receber aqui, até as próximas. E a gente vai voltar a falar sobre família. Vamos falar sobre família. Tá certo, combinado. Um beijo. Tchau, tchau. Até Bebê. mais, até a próxima.